Boa tarde a todos. Conforme a proposta dessa sessão, irei agora apresentar as atividades que realizei em 2019 enquanto investigadora do CIT-100, mais precisamente as atividades realizadas entre fevereiro e dezembro de 2019. Essas atividades tiveram 3 objetivos principais. O primeiro objetivo foi o de divulgar os resultados preliminares do projeto de investigação que desenvolvo, intitulado Documentação e Exposição de Publicações de Artistas no Museu, e que, por sua vez, tem como objetivo refletir sobre os limites, usos, funções e conceitos que a documentação e a exposição adquirem ao serem associadas aos livros de artista. O segundo objetivo foi de contribuir para a realização do Plano Estratégico do CIT-100 para 2018 e 2022. E essa contribuição se deu através da inscrição dessas atividades no tema geral do CIT-100, Migrações e Permeabilidades, mais precisamente na linha de investigação Territórios Partilhados, através da inserção dessas atividades também no grupo de investigação Patrimônio Material e Imaterial, ao qual pertenço, promovendo o conhecimento no âmbito do patrimônio, promovendo o conhecimento científico relacionado à gestão do patrimônio artístico, no caso da arte contemporânea, e promovendo o diálogo científico entre a arte e a museologia. Contribuíram ainda assumindo o Porto e o norte de Portugal como contextos privilegiados por meio de investigações que assumiram as instituições museológicas destes contextos como principal campo de estudo ou objeto de estudo, e por meio também da transferência de conhecimento num contexto ou num espaço de colaboração com entidades locais e instituições independentes também desta região. E contribuir ainda para a realização do Plano Estratégico do CIT-100, promovendo a sua internacionalização. O terceiro objetivo das atividades foi o de ampliar a minha intervenção nas comunidades científicas e profissional dos campos da arte e do patrimônio. Sendo assim, para além do trabalho investigativo que foi realizado e que se centrou na construção de um enquadramento teórico que orienta atualmente a exploração e análise crítica da exposição e da documentação de livros de artista em contexto museológico, durante 2019 realizei as seguintes atividades e que estão aqui agrupadas em 4 vertentes: atividades de investigação, atividades de transferência e valorização do conhecimento, atividades de gestão e comunicação de ciência e tecnologia e atividades de docência e formação. A maneira que encontrei para apresentar de maneira breve e esquemática essas atividades foi através de nuvens de palavras, sendo possível assim visualizar os principais temas abordados em cada grupo de atividades. No que diz respeito à organização de eventos, as atividades contribuíram essencialmente para a divulgação da investigação que desenvolvo, mas também para a promoção do conhecimento no âmbito do patrimônio, especificamente o conhecimento científico relacionado à gestão do patrimônio artístico, e também para a promoção do diálogo científico entre a arte e a museologia. Realizei em 2019 em 2 oficinas de investigação do CIT-100, foram oficinas organizadas em colaboração. A primeira em colaboração com a professora Alice Semedo e que teve como assunto a musealização da arte e do design, e a segunda em colaboração com a Carlota Rieta e que teve como assunto ou tema a educação patrimonial num contexto brasileiro, espanhol e português. Participei ainda na comissão organizadora do 8º encontro do CIT-100, em tempos de guerra, e criei o Fórum Permanente Arte Contemporânea e Museu, que vai existir durante toda a vigência da investigação que desenvolvo no CIT-100 enquanto investigadora contratada. Este fórum ele foi criado como um espaço de discussão e troca de experiências, tendo como objetivo contribuir para a construção e o desenvolvimento de práticas reflexivas e de conhecimento sobre a musealização da arte contemporânea. Em 2019, então, realizei a primeira sessão deste fórum,
uma primeira sessão de uma série de sessões que será dedicada às publicações de artista. E essa série propõe problematizar o livro de artista e, mais genericamente, a publicação de artista como uma categoria da arte contemporânea, centrando-se nos seus processos de musealização por bibliotecas, centros e museus de arte. Procura-se, então, contribuir para identificar e abordar criticamente questões suscitadas durante esse processo, como o próprio conceito do livro de artista, as políticas de gestão de coleções dessa natureza, as narrativas e os discursos dispositivos, e o lugar físico e simbólico ocupado pelas publicações de artista nos museus contemporâneos. Essa sessão, então, a primeira sessão dessa série dedicada às publicações de artista, teve como objetivo específico mapear o território, ou seja, conhecer as investigações sobre livro de artista realizados por investigadores em Portugal. E sendo assim, reuniu um grupo de investigadores que vem realizando nos últimos anos investigações sobre o livro de artista. No que diz respeito às publicações, as atividades contribuíram essencialmente para a divulgação da investigação que desenvolvo, para a assunção do Porto e do Norte de Portugal como contextos investigativos privilegiados, para o adensamento da discussão proposta pela linha de investigação Territórios Partilhados e também para a internacionalização do CITSEM. Sendo assim, publiquei então um artigo no livro Museologias, Teorias, Contextos, Experiências e Desafios, editado pelo Museu Nacional de Escultura de Valladolid, na sequência da realização do primeiro Fórum Ibérico de Jovens Investigadores. Também um artigo no livro comemorativo aos 40 anos de existência da Bienal Internacional de Arte de Cerveira, tendo como objeto de estudo desse artigo o Museu da Bienal de Cerveira. Realizei ainda o texto curatorial da exposição Territórios Imaginados e que foi publicado no catálogo dessa exposição. Essa exposição, que também teve a minha curadoria, foi realizada na Itália, na Sardenha, na Itália, e falaria um pouquinho dela mais à frente. E por fim escrevi um artigo que apresenta as considerações mais atuais da investigação que venho desenvolvendo. Esse artigo foi submetido em 2019 e encontra-se ainda em processo de publicação. Bom, no que diz respeito às comunicações, elas contribuíram também essencialmente para a divulgação da investigação que desenvolvo, mas também para a promoção do conhecimento no âmbito do patrimônio, especificamente conhecimento científico relacionado à gestão do patrimônio artístico, no caso a arte contemporânea, mas também para a promoção científica ou para a promoção do diálogo científico entre a arte e a museologia. Entre essas comunicações, eu destaco a comunicação que realizei em novembro de 2019, no Congresso Internacional de Artes e Cultura, realizada na Universidade Complutense de Madrid, intitulada Livro de Artista no Museu, Documentação e Exposição. No que diz respeito às atividades de criação cultural, refiro-me aqui a uma curadoria que realizei com a coleção da Fundação Bienal de Arte de Cerveira e que teve como discussão primeira ou tema principal a migração. A exposição Territórios Imaginados foi apresentada numa pequena vila chamada San Sperate, que fica no sul da Sardenha, na Itália. Essa exposição ela fez parte de um programa maior de discussão sobre a migração e propôs discutir ou olhar a migração através da percepção do território. O território, primeiramente entendido como um espaço-tempo construído, vivido e socialmente partilhado. O território é percebido, em segundo momento, como um espaço-tempo fundado por uma dominação política e econômica, mas também por uma apropriação simbólica. E o território entendido, percebido, sobretudo, como um espaço-tempo imaginado que se efetiva de maneira múltipla, dinâmica
e flexível. No que diz respeito às orientações, refiro-me ao trabalho de orientação que realizei, sobretudo de investigações de mestrado, e que tiveram o Porto, e mais precisamente as instituições museológicas do Porto, como campo de estudo. Foram investigações realizadas no âmbito do mestrado em estudos museológicos e curatoriais da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e no âmbito do mestrado em museologia da Faculdade de Letras, também da Universidade do Porto. Realizei ainda a orientação de uma instância de investigação no âmbito de doutoramento de uma investigadora da Universidade do Alicante, centrada na discussão sobre a educação patrimonial realizada em Portugal, mas em específico por instituições museológicas do Porto, e que teve financiamento de uma bolsa de investigação do Santander. No que diz respeito à transferência e valorização do conhecimento, refiro-me aqui à ligação com poderes locais, associações culturais ou outros, onde destaco a colaboração estabelecida com a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e com a Fundação Bienal de Arte de Cerveira. Refiro-me também às assessorias científicas e consultadorias, onde destaco a consultadoria prestada à Fundação Bienal de Arte de Cerveira para o desenvolvimento de documentos considerados importantes para a gestão do Museu da Bienal de Cerveira. E refiro-me ainda à participação em eventos culturais, onde eu destaco a palestra que realizei sobre arte contemporânea portuguesa no âmbito da programação paralela da exposição Territórios Imaginados, realizado na Sardenha. Sobre a gestão e comunicação de ciência e tecnologia, refiro-me à participação de júris acadêmicos e à revisão científica de revista. Em 2019, participei de na revisão científica de 2 revistas, o Ensaios e Práticas em Museologia, que é uma revista do mestrado em Museologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e a revista eletrônica Ventilando Acervos, que é uma revista do Museu Vitor Meireles, um museu brasileiro, nacional, vinculado ao Instituto Brasileiro de Museus e ao Ministério da Cultura. E por fim, no que diz respeito à docência e formação, em 2019 fui docente da Unidade Curricular Conceitos de Museologia Contemporânea, do mestrado em Estudos Museológicos e Curatoriais da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. E também ministrei um curso de formação para os alunos do mestrado em Museologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, um curso que teve como assunto o plano museológico e que foi realizado em colaboração com o Museu Romântico da Quinta da Macieirinha, da Divisão Municipal de Museus da Câmara Municipal do Porto. E é isso. Muito obrigada.